Dias. Não sei se os vereadores leram a ata da reunião anterior. Se podemos parar a votação. Quem vota contra a ata, quem se abstém. Antes da ordem do dia, alguns vereadores querem fazer uma intervenção? Se não, passávamos ao ponto número 1, informações. O saldo do dia de hoje cifra 100 operações orçamentais 1.807.253 euros. Operações não orçamentais 850.783 euros. O ponto número 2 da reunião de Câmara tem a ver com trabalhos complementares na construção da ciclovia Castro Marinho-Vila Real. Penso que se prende com a senhora vereadora Filomena Centro. Muito bom dia a todos. Mais do que explicar propriamente os trabalhos, porque estas reuniões são de participação pública, e interessa passar a mensagem que a ciclovia Castro Marinho-Vila Real de Santo António está quase terminada a obra. Infelizmente não conseguimos que tivesse sido aprovada a solução do alargamento da plataforma na ponte, que é um estrangulamento que agora, depois de concretizada a obra, está a olhos vistos que não foi a melhor solução, mas, mais uma vez, tal como já referimos numa reunião anterior, estamos cá para tentar, ainda que o custo agora de uma intervenção de uma obra que já foi feita será sempre maior, mas estamos cá para tentar encontrar a melhor solução com a entidade gestora das estradas, que é as Infraestruturas de Portugal. Mesmo assim, os serviços técnicos preocupados com a solução que foi aprovada não tinha guarda-corpos virado para o lado da própria estrada e os nossos serviços, já depois da obra ter iniciado, encetaram um processo de autorização e licenciamento que foi demorado também com as Infraestruturas de Portugal para, pelo menos, colocar um guarda-corpos, uma estrutura de ferro, de forma a que o corredor esteja protegido a nascente e a poente. É um espaço muito curto e o receio de que alguém pudesse cair para a estrada era grande e são estes trabalhos complementares, não são trabalhos a mais da obra, foram trabalhos que se conseguiram, foram uma intervenção que se conseguiu negociar após o projeto aprovado. Mas dizer que nós não nos revemos nesta como uma solução melhor, mas foi aquela, e agradecer também à equipa técnica da Câmara Municipal, que mesmo assim conseguiu reunir esforços e vontade e solução para minimizar aquilo que achamos que é um estrangulamento e que poderia ser um perigo, e assim pelo menos o perigo não existirá com certeza. Esta entidade que gera as estradas nacionais é as Infraestruturas de Portugal, aliás a mesma que depende diretamente do Governo. Eu não acredito que seja perseguição ao município de Castro Marinho, porque, de facto, é a mesma entidade que não nos deixou fazer a rotunda da Praia Verde. Portanto, vamos lá ver se conseguimos ultrapassar estes obstáculos e que, numa segunda fase, nos permitam alargar aquela ponte. Bem, quem vota contra esta ratificação? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O ponto número 3 tem a ver com termos de referência para a criação do NDT. Pedi à vereadora também para explicar resumidamente este ponto. Isto é na sequência de um processo que já veio aqui à Câmara, já que foi aprovado, penso eu, por unanimidade, os termos de referência para a criação do Núcleo de Desenvolvimento Turístico na zona na freguesia de Castro Marinho, zona de Monte Francisco, Barrocal. E estes termos de referência que aprovámos foram para as entidades, para o observatório que acompanha o desenvolvimento da atribuição destas camas e dos NDTs, e foram necessárias algumas afinações mais técnico-jurídicas aos termos de referência. E é isso que agora se muito propõe bem. Aqui, é a versão final desses termos de referência. Muito bem. Alguma dúvida? Pode-se parar a votação. Quem vota contra, quem se abstém? O ponto número 4 tem a ver com cedência de faixa de terreno, o processo de obras número 0152 de 2015. Penso que é pacífico também, ninguém vota contra, ninguém se abstém.
O ponto 5, auxílios económicos, ano letivo de 2019 de 2020, pré-escolar e primeiro ciclo. Pode-se parar a votação também, ninguém vota contra, ninguém se abstém. O ponto 6, transferência de competências para o município no domínio da área protegida, tal como aconteceu em relação a outras áreas. Sugere-se que não se aceite para 2019 e 2020 esta transferência de competências, já que dia 1 de janeiro de 2021 elas vão ser aceitas obrigatoriamente. Tenha a mandar, senhora vereadora. Esta transferência de competências, independentemente de todas as considerações que já fizemos, que somos um município que não tem uma estrutura administrativa orgânica, capaz, musculada para abarcar estas competências nos termos em que são propostos, nem temos estrutura financeira e, infelizmente, nenhuma das propostas tem um quadro financeiro claro sobre a forma da sua concretização. E então tomámos como posição que devíamos aprender com os outros que vão mais à frente, mas sobre este gostaria de dizer o seguinte: aquilo que considero uma grande oportunidade para Castromarim, que é uma transferência de competências na área da reserva natural do Sapal de Castromarim, porque me parece que Castromarim, o desenvolvimento de Castromarim, Concelho, Vila, o território de Baixo Guadiana, não se pode dissociar deste ativo fantástico que nós temos ao nosso redor, uma paisagem única, inigualável, valores naturais inigualáveis, peca e é triste na sua redação final que transfere umas pseudo-competências para o município, para os municípios, neste caso porque é uma cogestão, mas depois tudo o que é na área do ordenamento e do planeamento não tem competências, passamos a proposta como está aqui e que merece ser discutida e, portanto, também faço reserva porque pode haver disponibilidade de ajustar o que está aqui previsto neste modelo. É uma mera competência para arranjar fundos para desenvolver a reserva, desenvolver ações para desenvolver na reserva, mas a sua gestão, coordenação caberá ao pessoal do ICNF. Com todo o respeito, porque eu considero que na área do planeamento, eu tenho uma opinião muito própria, que até pode ser distinta dos presentes, na área do planeamento devia haver uma estrutura supramunicipal para supervisionar, para gerir o território, seja do Baixo Guadiana, seja do Algarve, e acho que não deve ser à escala do município. É uma opinião pessoal, portanto faço reserva sobre isso. E aqui também são valores que há um conhecimento específico que a Câmara não tem pessoas que tenham esse conhecimento específico. Agora, transferir aquilo que são o parente pobre deste país, que são as reservas naturais, a responsabilidade do que se tem que fazer é desta cogestão, mas depois o que se faz continua a ser da própria ICNF. Isto não é um desafio. Aquilo que aparenta ser um desafio, que acho que é um desafio que Castromarim deve abraçar e deve tentar negociar, passa a estar coxo logo à partida, quando estão limitadas as competências de cogestão, uma estrutura complexa, que tem que reunir uma vez por mês, que tem um presidente que há de ser eleito entre os presidentes, mas que depende de um ato eleitoral, de um regulamento interno, de uns procedimentos que eu não sei onde é que vamos ganhar eficiência nesse processo, mas transfere a responsabilidade de arranjar modelos, planos e programas para esta cogestão. Quer dizer, é o Estado a desonerar-se daquilo que não tem sido capaz de fazer ao longo destes anos, o abandono sucessivo das áreas protegidas para os municípios, mas depois é uma desconfiança absoluta sobre a capacidade dos municípios de saber gerir o próprio território. Isto, para mim, não é uma transferência de competências, é uma transferência de responsabilidades para os meninos de escola. Eu participei há poucos dias numa reunião com o Secretário de Estado do Ordenamento do Território, em que a senhora, de facto, falava nesta cogestão, e quem ouvia a senhora parecia que, de facto, ia haver uma cogestão, isto é, uma repartição de responsabilidades e de competências entre os municípios e a área protegida. Afinal de contas, pelo que se lê aqui, quer dizer, quem continua a mandar é a área protegida e os municípios executam. Portanto, isto não é cogestão nenhuma, acho eu. Pronto, de qualquer das maneiras, dia 1 de janeiro de 2021, vamos ter que abarcar estas competências. Quem vota contra? Quem se abstém?
O ponto número 7 tem a ver com o processo de obras, pedido de redução ou isenção de taxas referente ao licenciamento requerente a Agriculando Unipessoal. A vereadora também está por dentro deste assunto. Queres explicar? Estou na generalidade, na especialidade e na forma como foi calculado este valor. Foi a unidade de urbanismo que o fez, mas a orientação e o despacho foi no sentido de recalcularem as taxas de licenciamento deste armazém agrícola à semelhança de outro que também já decidimos aqui na Câmara Municipal, ainda neste mandato, também na corte pequena. E o princípio é, sendo um projetos agrícolas, não havendo no regulamento municipal de taxas uma taxa específica para armazéns agrícolas, havia uma conexão da parte feita pelos serviços de que, por omissão de uma taxa específica para armazéns agrícolas, aplicava-se a taxa do armazém industrial e serviços. Nitidamente, a capacidade de exploração de um armazém para acolher e resguardar ovelhas e outros animais não tem a mesma capacidade de um armazém com a mesma dimensão para fazer produção industrial. Nessa omissão, considerando também que é um projeto promovido por jovens empresários, considerando que é num território completamente abandonado por força de todas as vicissitudes que nós conhecemos e as dificuldades, acho que temos que dar um impulso contrário, temos que ter uma atitude contrária de ajudar a instalação destes projetos e congratular estes jovens e menos jovens. Aqui o que é importante é que haja atividade económica, agrícola, vida no interior da Serra, ainda para mais, porque tal como o outro, estão a desenvolver a sua atividade, já tem muita plantação de árvores feita, estão a desenvolver a sua atividade em 2 comeadas em que nós estamos a acabar de colocar água potável através do subsistema de leite beliche das águas do Algarve e, portanto, é um acreditar que pode germinar ali qualquer coisa, para além das plantinhas e dos animais, mas sim trazer vida, pessoas, trabalhadores e, portanto, acho que aqui a proposta é reduzir as taxas numa lógica e num valor referencial a outros municípios que têm um valor específico para a taxa para um armazém agrícola, mas acima de tudo com uma redução considerando que são jovens empresários e que acreditamos que é por aqui que se faz a inversão do despovoamento porque a desertificação é física, mas pelo menos do despovoamento do interior algarvio. Portanto, alguma dúvida em relação a este ponto? Tenho a vontade sobre a Célia. Eu só alertava na proposta, portanto, quando nos é enviado os documentos, eu penso que há ali uma alteração que não está correta em termos de preço. É só porque eu acho que os valores devem estar trocados. Devem ser os mesmos, mas devem estar trocados. Também deixava aqui uma ressalva para que, quando do regulamento, da revisão do regulamento, de trabalhar no regulamento, que estas situações sejam previstas no regulamento, porque facilita toda a gestão lógico. Do município e a nossa também. Lógico. Pronto, depois desta ratificação da vereadora Célia, quem vota contra, quem se abstém? O ponto número 8 tem a ver com a aquisição de serviços de auditoria às contas de 2019, 2020 e 2021. Portanto, alguma dúvida? Pode-se para a votação. Quem vota contra e quem se abstém. E o ponto número 9 e último, terceira revisão do orçamento das grandes opções do plano. Sra. Vereadora, quer explicar? Penso que tem a ver com o IVA, não é? Isto merece uma explicação em relação à outra revisão, à proposta de revisão que veio aqui do orçamento, das grandes opções do plano. Eu não estive nessa reunião, penso que foi abordado, e é o seguinte: nós estamos numa fase de fecho do ano civil e económico e também contabilístico e orçamental, e queremos lançar algumas obras e aquisições que têm reflexo financeiro, obrigatoriamente, nenhum em 2019, mas sim em 2020.
E a proposta de revisão que foi feita e que veio à anterior reunião de Câmara era no sentido de acoplar essas obras que deslizaram um ano, mas que não têm a previsão no ano seguinte, 2020. E o que é que isso implica? Mesmo que não tenha execução financeira este ano, mesmo que se possa lançar, há uma irregularidade porque não está inscrita a verba em 2020. Designadamente envolvente aqui da Casa do Sal, que tive esta derrapagem que conhecemos, a ciclovia Castro Marim, Praia Verde e o procedimento de aquisição de viaturas de resíduos sólidos urbanos e de mais viaturas e depois outras coisinhas mais pequenas. Acontece que agora que estávamos a lançar o concurso para as viaturas, já fazendo fé de que esta revisão orçamental vai ser aprovada pelo órgão competente, que é a Assembleia Municipal, deparámos com uma falha de comunicação entre um serviço das obras municipais e a gestão financeira. A gestão financeira pensa sempre custo com o IVA. As obras municipais pensa sempre na base do procedimento que é aquele mais IVA. E o que é que acontece? Isto tem implicações trabalhosas, que é os procedimentos todos que foram abertos foi sem considerar o valor do IVA no caso das viaturas, de RSUs e as demais viaturas, mas estamos a falar de uma pequena quantia de 80 mil euros. É significativa e que para o município de Castro Marim não é assim fácil ir buscar ali 80 mil euros a qualquer outra rubrica para ajustar. Então, essa proposta de revisão que veio foi aprovada, mesmo assim, para abarcar essas obras que vão ser lançadas, mesmo assim está coxa na falta do valor correspondente ao valor do IVA, que depois temos que arranjar a verba. Isso é a fase seguinte, mas para podermos lançar o procedimento tem que estar obrigatoriamente no mapa o valor total da despesa, base do concurso, que até pode não ser aquele. E esta é uma revisão, é uma correção da proposta de revisão que já foi submetida à Assembleia Municipal. Foi feito um contacto pelo Sr. Chefe de Divisão com o Sr. Presidente da Assembleia, no sentido de esta correção depois ser incorporada na própria Assembleia Municipal, e só aí é que podemos lançar estes procedimentos todos. Sim, senhora. Portanto, alguma dúvida? Pode-se pôr à votação. Quem vota contra esta revisão? Quem se abstém? Abstenção dos vereadores do Partido Socialista. O ponto 10, intervenção do público. Tenha a bondade, doutora Lucinda. Senhor Presidente, eu não planeava falar, mas o Senhor Presidente deu-me um mote, acabou de mudar, que é, não quero acreditar que a IP está a fazer perseguição a Castro Marim. E tem razão, não está. Está a perseguir o Algarve todo. Não é só Castro Marim. Até que seria bom se fosse só Castro Marim. Quem sabe acabaríamos por entender-nos. O pior é que é o Algarve todo. E se não, vejamos. Como é que está o Hospital de Faro? Como é que está a falta de pessoal nas escolas? Falta de pessoal auxiliar. Como é que está o Serviço Nacional de Saúde, de uma maneira geral, no Algarve? Como é que está o número de autoridades policiais no Algarve? Como é que está o investimento no Algarve, que, contribuindo em cerca de 40% para a economia nacional, têm prometidos para 2023 0,05%. Eu acho que é caso para os algarvios se curvarem até ao chão em gesto de agradecimento. Porque é um investimento enorme para 2023, esperem um bocadinho que ainda é cedo, e apenas 0,05%. E como é que está a 125? Onde foi prometido gastar 23 milhões, que era o necessário para pôr as coisas como deveriam estar, e foi gasto 1 milhão. É claro que faltam os 22 milhões para pôr as coisas como deve ser. Como é que está aquele bocadinho de estrada da 125, quando se volta para a Manta Rota e os carros que estão na fila querem passar e a berma está a maior das vergonhas, só tem buracos.
que as pessoas têm que esperar, não podem passar pela direita enquanto o outro quer voltar à esquerda, porque a estrada está absolutamente, a estrada não, a berma, está absolutamente intransitável, que é o cúmulo das vergonhas. Aliás, a 125, apesar dos remendinhos que lhe fizeram, continua a ser uma vergonha. Eu gostava de ver a 125 a servir Lisboa-Cascais. Isso é que eu gostava de ver. Caía o Carmo e a Trindade. Caía não, caíam o Carmo e a Trindade. Mas eu gostava de ver. É que Portugal é Lisboa e a linha. O resto é paisagem pobrezinha, coitadinha. Bom, e por falar na 125, porque não se faz a rotunda da Praia Verde, tal como o placar que lá está questiona. E porque não se faz uma rotunda no lugar onde têm morrido mais pessoas, que é o cruzamento da Cacela para a Cacela Velha com Santa Rita. Porque não se faz essa rotunda, com tantas rotundas que o país tem, algumas delas perfeitamente inúteis. Quanto à transferência de competências, eu só tenho uma expressão para falar da transferência de competências para as autarquias, que é esta frase: toma lá a batata quente e escalda-te. Tenho dito. Tenha a bondade, senhora Brita. Espera aí. Ora, bom dia a todos. Eu peço imensa desculpa, não tinha escrito, mas é o seguinte. Eu tenho algumas dúvidas e é isso que eu queria que me fosse explicado. O seguinte, falou a senhora vereadora do resguardo, ali onde se encontra a ponte, entre Castro Marinho e Vilareal Santo António. Resguardo esse é o que já está feito? Vai ser feito. Não. Na entrada, quer de um lado, quer do outro. Exatamente. Portanto, a separação entre a estrada e a ciclovia, vai haver ali um guarda-corpos, penso que do 1,5 metro de altura. Dentro da ponte já? Não. Sim. Por dentro? Não, portanto, a ciclovia na ponte vai ficar como uma largura de 1,20 m. Mínima. Mas tinha lá um ferro, tinha uma cobertura de ferro. Vai haver uma separação com o guarda-corpos. Ainda vão fazer? Pensava aquela que tinha feito com o corpo ali, pronto. Se é assim, fico mais satisfeito, porque aqueles realmente eram um perigo terrível, não é? E está ali uma distância enorme da estrada, da ponte para a estrada, que tem ali quase 40 centímetros de altura, não é? Se é assim, melhor. Bom dia. Doutora Lucinda, eu não gosto de confundir política municipal com política nacional. E, de facto, aliás, na posição em que eu estou, não devo confundir política municipal com política nacional. De facto, por exemplo, no seio da AMAL, eu não tenho conseguido introduzir o tema saúde lá dentro ao longo destes 4 anos, dados os graves problemas de saúde, listas de espera nas consultas da especialidade, Hospital de Faro, etc., não consegui que se discutisse o tema saúde na AMAL. Portanto, isto dá-me ideia que deve haver uma orientação da maioria das autarquias socialistas para não se abordar este assunto. Deve gerar algo incómodo e pronto. Embora eu acho que os problemas devem ser encarados de frente e devem ser discutidos e pronto. Aliás, se nós os omitimos, então de certeza que não se encontram as soluções. E daí a importância que eu acho que devemos falar dos problemas. Mas, lamentavelmente, não consegui muito. Por exemplo, nestes 4 anos, todas as semanas vinham membros do governo à AMAL, aos municípios algarvios. Infelizmente, aqui a Basto de Manim não veio nenhum membro do governo nestes 4 anos. Eu acho mal, acho que devia vir também. Noto uma certa discriminação negativa. Eu, quando estava em Algotim, também havia uma certa discriminação nos governos socialistas em relação à minha pessoa. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, que não consegui inaugurar a escola de Martilongo. Foi a Câmara que a fez e não consegui inaugurar,
porque nunca houve disponibilidade do Ministro da Educação, do Governo Socialista na altura, para vir inaugurar a escola. E os ministros não vinham a Alcotim. Eu acho que eles não vinham pensando que me iriam promover a minha imagem, como se a minha imagem precisasse de alguma promoção. Eu acho que eles é que se promoveriam se viessem ali a Alcotim. Pronto, mas de qualquer das maneiras, eu não acho bem, acho que Castro Marinho não deve ser discriminado negativamente, quer dizer, não, os membros do governo vêm todas as semanas ao Algarve, claro, mais às câmaras socialistas. Eu acho isto feio, pronto, não, espero que isto dê a volta, espero eu. Claro que em véspera de eleições vai-se fazer tudo. Agora vai-se fazer tudo. Estes temas que a doutora Lucinda falou, desde 125 ao Hospital de Faro, agora vai-se fazer tudo. Promete-se tudo, vai-se fazer tudo. Quer dizer, há tantos caladinhos que não o ratos. Ninguém falou, agora vai-se fazer tudo. Pá, eu acho que os algarvios merecem mais respeito. É a minha opinião. Não sei se alguém quer dizer mais alguma coisa, se não, dou por... Exatamente. Veio um secretário de Estado, veio de 2 vezes, que eu me recordo. Vieram 2 diferentes. Que eu me recordo. Saúde, não Castro Marinho. Teve na inauguração. Está bem. Muito bem. Sim, senhor. Está bem. Se estiverem de acordo, vamos aprovar em minuta. Os pontos 2, 3, 4, 5, 6 e 7 foram aprovados por unanimidade. O ponto 8 foi aprovado por unanimidade. O ponto 9 foi aprovado por maioria, com 2 abstenções das senhoras vereadoras do Partido Socialista. Sim, senhor. Estamos de acordo? Dou por encerrada esta sessão. Obrigado.